nos Camarões. Apoiantes do candidato da oposição Issa Tiroma Bakari afirmam que as eleições foram fraudulentas. Centenas de manifestantes foram detidos e vários morreram em protestos por todo o país. Tiroma, antigo ministro da Comunicação, afirma ter vencido as eleições por uma larga margem. No entanto, os números oficiais deram ao atual presidente um 8º mandato. Paul Biya, de 92 anos, é presidente dos Camarões desde 1982. O país tem atravessado uma série de crises nos últimos anos. Não sei se um homem de 92 anos seria capaz de liderar o país rumo ao futuro. O futuro parece tão sombrio para o país atualmente. Rezamos para que haja paz. Há um conflito separatista armado nas regiões de língua inglesa, além dos ataques de militantes do Boko Haram ao longo da fronteira com a Nigéria. A oposição diz que Paul Biya é incapaz de liderar os Camarões devido à sua idade avançada e que o presidente está desligado da realidade do país. Vamos agora ver o que está a acontecer no Sudão e depois voltamos aos comentários em volta dos Camarões. بالله داير بلدها والله بلدها هنا مقسم بالله والله تراب بس والله شيف اثنين اثنين بس او نظر او جهاد انا جاي نبل او موت جوا الغياد ولايات الحرب وهم الان يعني في امص الفوجه كل الفلنقات استلموا نفسهم من الفاشر الليله يوم 26. السيد الأمير السيد العقيد مدير الشرطة. We knew this was coming because this is part of a pattern of violence that we have seen the RSF commit before. We have seen them commit genocides of this scale and against the same group of people for the past 20 years with varying levels of intensity. So this was very much a certainty what we're seeing today, and no one lifted a finger to stop it. تقوم دك نوبة يا حرام الله أكبر برج الأمل الله أكبر يا شباب. منهج للمدنيين وهو أن يقاتلوا، ووافقناهم على أن يغادروا المدينة ويذهبوا إلى مكان آمن حتى يجنبوا بقية المواطنين وبقية المدينة الدمار. أمرك كنت تقدر شمالي أطول. Sudan is already split. We have seen that the staff-controlled areas and the RSF-controlled areas are effectively operating independently of each other, have different ethnic constituencies which they've been cultivating assiduously during this war. They have effectively different economies that are becoming, really entrenched. What we're going to see with the capture of Al-Fashir by the RSF is catalyzing of the fragmentation of Sudan. Vamos começar por olhar para o Sudão, depois olhamos para os Camarões. Olhando para o Sudão, vale aqui dizer que o que está a acontecer no Sudão tem uma aproximação ao que está a acontecer na RDC Congo, onde existe o M23, que é um grupo armado, que está a reivindicar pelo território congolês e que não acredita na legitimidade e na boa vontade do governo congolês. Também no Sudão existe a RSF, que é a Força de Apoio Rápido, que separou-se do exército em 2023, depois de, em 2019, terem realizado golpe. Para que dizer que no Sudão, em 2019, houve um golpe ao presidente Omar al-Bashir. O exército realizou o golpe e o exército governou o país por um período de transição até 2023, quando houve um desentendimento entre as forças de apoio rápido, que são esses RSF, e o exército, porque o exército queria que os RSF por causa de Angola, seriam as forças de intervenção rápida, ok? O exército queria que estes
fizessem parte do exército e depois, claro, o país podia ir para as eleições e claramente dar continuidade. Este grupo, em 2023, não quis fazer parte, não queria incluir-se, não queria assumir, não queria incluir-se do exército. E, no entanto, houve vá lá, um ataque ao palácio. Esse grupo, em versão rápida, atacaram o palácio, dali começou a guerra entre o exército e as forças de apoio rápido, ok? E o exército conseguiu depois expulsá-los para fora de Darfur. Estes tinham sumido, tinham saído mesmo da capital e no dia 26, 27 de outubro conseguiram voltar a capturar vá lá, da Khartoum, digamos, e em particular a cidade de El Fasher. Nesse momento, a cidade de Khartoum está completamente controlada pelos RSF, como é o caso na RDC Congo, onde o norte, não mesmo o leste do Congo, está controlado pelo M23, por causa dos Kivu Norte e Kivu Sul. Também no Sudão, aqui, o Khartoum, como eu realço aqui agora, né, a cidade de El Fasher, que era a cidade que faltava, também está a ser controlada pelos grupos rebeldes. Okay? O que é que está a acontecer? Por que razão os rebeldes não quiseram fazer parte do exército e depois amanhã realizarem eleições livres e justas? Acontece que há um problema também étnico, ok? Os El Fasher são sua maioria islâmicos e mesmo o massacre que aconteceu no dia 26 e 27, depois de conquistarem a cidade, é, segundo relatórios, com vista à limpeza étnica. Todos aqueles que não fizessem parte dos grupos islâmicos foram assassinados. Ou seja, grande parte das pessoas que foram assassinadas eram pessoas que pertenciam ao governo, à administração pública, à polícia, ou então aqueles que não eram islâmicos. Ponto. Fala-se aqui em limpeza étnica dos grupos não árabes, ok? E esses RSF, os terroristas, dizem que não, as pessoas que foram assassinadas, que foram limpadas, eram mercenários, eram terroristas e eram pessoas que apoiavam o governo e eram contra as forças de apoio rápido. A questão é que nas 2.000 pessoas que foram contabilizadas e mortas, que foram contabilizadas, haviam mulheres e haviam crianças. Ou seja, se eram terroristas e mercenários, quer dizer que as crianças e mulheres que foram mortas também eram terroristas e mercenários. Não justifica aqui a justificação, passa aqui a redundância. E são umas 2.000 mortes e fala-se de que de 26 a 27 as tropas de apoio rápido fizeram mesmo limpeza casa após casa, tal como aconteceu no Israel no dia 8 de outubro, quando o Hamas entrou para Israel e fazia casa após casa, e também agora que quando Israel agora entrou para Gaza e fez limpeza casa por casa, também aconteceu aqui no Sudão, que os militantes, os militares, os soldados dos RSF também entraram em casas após casas e realizaram matanças, ok? Vemos aqui, ponto. Isso já antecede, isso acontece depois de um período em que essa região, El Fasher, foi cercada de todo e qualquer apoio humanitário. Essa população que foi agora morta, já passaram dias de fome e muita gente já morreu de fome porque não entrava nenhum apoio logístico por ali. Ponto. Logo, o Darfur está completamente entregue à RSF, o Sudão está completamente dividido, uma parte pertence aos RFS e outra parte pertence ao exército. O Sudão, simplesmente, não tem governo, o governo é de transição, é o exército que não conseguiu engolir, colocar, fazer com que as forças de apoio rápido fizessem parte do governo de transição. Ponto. O problema começa com Omar al-Bashir, que governou o país com um braço de ferro e criou imensos problemas econômicos e sociais. Portanto, o Sudão hoje está assim. Por que razão o Ocidente não comunica, não fala, não apoia a causa do Sudão? Vale aqui dizer que há informações de que quem está a apoiar o RSF poderão ser os Emirados Árabes Unidos, em troca de recursos naturais daquele país. Também alguns apontam o Chad como sendo um país que tem reserva, ou seja, que serve de esconderijo para esses soldados. E também há informações de que a Rússia terá feito parte do apoio dos RSF. A Rússia nunca se pronunciou, há apenas relatórios a mostrar este dado. Quem apoia o exército, fala-se aqui do Egito, e fala-se aqui de grande parte de países africanos que apoiam claramente o exército, mas o Sudão está sancionado de várias listas europeias e americanas. Tanto que os RSF são tidos por os americanos como sendo grupos terroristas. Ponto. O Sudão tem essa situação completamente maçante. Nós, africanos, vamos nos limpando.
questões políticas, questões religiosas, por questões étnicas, um problema que nos foi dado, nos foi construído desde que fomos colonizados, ok? Em África, sim, sempre existiram guerras tribais, era por causa das terras, era por causa de reinados, mas nunca por questões religiosas, ok? Era porque essa terra aqui pertence ao grupo A, étnico acá, porque temos gados, precisamos cultivar, aquela terra pertence ao grupo tal. Aquela população que pertencia a um grupo, ou a uma região onde faltava capim, faltava chuva, e poderia ocupar outras terras à força, e ali havia lutas, ok? Mas hoje as nossas lutas parece que evoluíram para questões religiosas, questões políticas e, acima de tudo, questões de recursos minerais. Você que adora comprar ouro ou para joias de diamante nos Emirados Árabes Unidos, saiba que por detrás de cada colar de ouro que você compra na Arábia Saudita poderá ter muito, muito sangue africano. Ponto. Esperamos que algum dia os sudaneses se encontrem, porque a União Africana não sei se consegue resolver o problema do Sudão, porque infelizmente a União Africana não tem poder como tem, ou seja, não se construiu em uma estrutura em que pudesse sancionar um país africano e esse país não conseguir respirar por essa sanção, como acontece, por exemplo, na União Europeia. Na União Africana, em África, a União Africana não tem tanto poder de influência nos países africanos porque os países africanos têm os seus players, ou seja, os grandes negócios, os melhores negócios. O que mantém a economia africana são negócios feitos entre países africanos e países ocidentais. Se nós fizéssemos negócios entre nós mesmos, e se a União Africana tivesse uma moeda única, era muito mais fácil sancionar um sistema de pagamento africano, era muito mais fácil sancionar e resolver problemas africanos do que agora, onde cada país tem a sua moeda, cada país tem seu parceiro internacional e as economias africanas não dependem ao todo do que se consome a nível da África. Olhamos aqui agora pelos Camarões o que está a acontecer, mas outra dor de cabeça. Não antes de pedir para fazer um like neste vídeo, partilha, inscreva-te, ok? Essa é uma matéria muito triste, okay? Eu não gosto de trazer aqui matérias de sangue, como está a acontecer nos Camarões. Fala-se de mais de 100 jovens que morreram desde o anúncio dos resultados. Paulo Biá foi declarado em 2008 presidente eterno dos Camarões, porque a Assembleia Nacional não só cancelou os anos de mandato, como também tornou-lhe um presidente que se podia candidatar eternamente, ou seja, indefinidamente. Portanto, é o presidente eleito, o presidente eterno dos Camarões desde 2008. Tanto que todas as eleições que foram realizadas foram cafricadas. Ponto. Os grandes parceiros, somente dos Camarões, são a China, que é um país que mais empresta dinheiro aos Camarões e também realiza muito mais trocas comerciais de madeira, petróleo, gás com os Camarões. Depois tem a França, que tem uma relação, cenário de formação militar, policial e administrativo. Ponto. Portanto, os Camarões são importantes no cenário geopolítico por causa da sua localização geográfica, ok? Está na costa atlântica, portanto, está numa região muito crítica da política africana, estamos aqui a olhar para a região do Sahel, ok? É um hub para diferentes grupos insurgentes, os grupos que vão cada vez mais atacando o Burkina Faso, o Mali, o Níger, ok? Tem ali, por exemplo, pela qual aqui muito no norte ou noroeste dos Camarões há ali grandes conflitos que o povo Paulo Biá não consegue governar. Quando se fala de que Paulo Biá não conseguirá governar os Camarões pela idade, não é pela idade, ok? Pela idade pode-se governar um país desde que você tenha vontade política. O problema de Paulo Biá não é a idade, ok? É a vontade que demonstrou de querer mudar Camarões há 40 anos. Há 40 anos que você promete que vai mudar o país. Portanto, não há confiança na pessoa. Não há confiança no seu governo. Se nós aqui olharmos para o senhor que leu os resultados eleitorais, que é também da sua linhagem, então vamos aqui olhar para o Tribunal Constitucional. Se você terá um tempo teu e pesquisar quem é o presidente do Parlamento, quem é o presidente, quem manda do Exército, quem manda a polícia, quem é o presidente do Tribunal Supremo, quem é o presidente do Tribunal Constitucional, vais ver que são todos acima dos 80 anos, ok? E esses senhores foram todos os anos demonstrando que não têm interesse em querer mudar os Camarões. Os jovens camaroneses, infelizmente, estão também entregues à deriva, não têm forças suficientes, porque Camarões daqueles países que também têm um mercado informal muito forte. E as pessoas que trabalham no mercado informal não conseguem manter contestações por longo tempo.
Se você olhar para Moçambique, as pessoas cansam-se, porque as pessoas precisam trabalhar e no mercado informal. E quem trabalha no mercado informal sabe que trabalhou, vendeu, comeu. Consegue aguentar 5 dias de manifestações. Mais do que isso não conseguem. Porque tem que lidar com as balas de borracha, as balas reais, gás lacrimogéneo e com a fome em casa. Okay? O problema dos Camarões é igual aos problemas que nós olhamos para o Madagascar, para o Mali, para o Burkina Faso, o Sudão, perdão, não digo tanto, para o Gabão também não digo tanto, porque o Gabão sim houve golpe, mas a questão é muito diferente. Okay? No entanto, os países africanos têm características políticas iguais, comuns, e Paulo Biya não vai sair por questões primeiro constitucionais, porque ele é eterno, não vai sair porque quem dita resultados eleitorais é aquela instituição que, segundo relatórios vários, foi engolida, assim como também as Forças Armadas foram engolidas, os tribunais foram engolidos, a administração pública foi engolida, segundo dados, segundo aqui informações, segundo relatórios, ok? Logo, se as instituições estão a favor do presidente, porque precisam mantê-lo ali, porque não creio que também Paulo Biya queira morrer no poder, mas vai morrer no poder, okay? Porque é interessante que ele fique ali em função de interesses de vários. E o senhor não quer sair, não vai sair, não só porque, ainda acredita que vai mudar Camarões, porque há muito saco no gato ali. Há muita coisa ruim, que se eu sair agora, se eu perder agora o poder, eu vou ser apedrejado. Ok? E porque há ali um efeito dominó, onde você precisa estar aqui para que eu continue aqui, eu que estou embaixo de você, não vou te deixar sair. Porque se você sair de cima, eu vou cair. Quem está embaixo de mim também não vai deixar que eu aqui, que o meu também saia. Porque se você daqui sair, vamos todos cair. Logo, eu acho que é um conselho aqui, é um consenso aqui de que nós não podemos sair e o nosso fim é morrer mesmo no poder. Porque morrendo, ninguém mais nos fará mal. Só que, para quem crê no karma, tu até podes morrer no poder e não sentir as dores dos males que fizeste. Porque você tem filhos, tem netos, tem mulheres, ok? Se nós olhamos aqui para os países africanos, grande parte das pessoas, dos ex-governantes, os seus filhos não estão no país, nos seus países. Porquê? Porque o karma nos persegue. E se esse karma for injusto, quem tiver a te perseguir vai também pagar quando ele sair. Okay? Vamos aqui acompanhar a questão dos Camarões, até quando é que os jovens conseguirão reverter o poder. Infelizmente, para a questão dos Camarões, o Ocidente não pode intervir, porque senão seria aqui uma interferência a questões internas. Pode intervir intrinsecamente, mas não nos resultados. Okay? Pode intervir apoiando mais um grupo, outro grupo, o país assim mergulhar na guerra civil, como está a acontecer agora no Sudão, okay? Está acontecendo na RDC Congo. Razão pela qual deixar que os nacionais se resolvam é muito mais importante, muito mais seguro, inclusive, do que uma participação internacional. E nos aqui, nos resta mesmo lamentar e esperar que os camaroneses e os sudaneses se encontrem. Mas o que está acontecendo no Sudão é claramente de cortar o coração e de desistir dessa vida. Porque um irmão a matar o seu irmão porque ele é da tribo X, porque ele é da igreja X, porque ele é do governo. Os africanos estão completamente mortos. Somos mortos andantes. Mortos andantes. Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já.